Então a sua infância, a sua mocidade foi ali na região. Foi ali e sempre. como é que era o local na época? O que vocês, além da atividade escolar, qual era o lazer da época de vocês ali? O que vocês faziam? O nosso lazer era muito tipo assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito severa, né, assim, mas num bom sentido, né, então ela falava assim, vocês não têm amigos, vocês são bastante, então vocês brinquem entre vocês, não precisa trazer amiguinho pra casa, porque são 6 pra divertir-se. E aí nós brincávamos muito na rua, nós brincávamos de queimada, nós ficávamos à noite, a minha avó fazia muita fogueira, muita festa de São João, que era muito conhecida na casa dela. Acolhia bastante a vizinhança, Acolhia bastante, né? A vizinhança, fazia aquelas festas maravilhosas. Nós íamos muito em quermesse, na igreja São Pedro. Maravilha. Próximo ali também tinha bastante quermesse, que era muito bom. Eu também cresci desse jeito aí, eu aprendi a tomar umas cachaçinhas justamente nessas épocas que era de festas sazonais, juninas, né? Sim. E tinha um senhor que ele fazia uma fogueirinha lá no quintal da casa dele e nos convidava para tomar quentão. Quentão, olha que beleza. Era uma delícia, pipoca, quentão, batata doce assada. Tempo bom, né? Isso era muito bom, que hoje não tem, né? As pessoas não brincam. Nós São brincávamos, poucos os lugares, sim, né? nós brincávamos também, mas naquela época eu até brinco que eu digo assim, as crianças de hoje acho que não suportariam viver como nós vivemos. Nós andávamos descalço, brincávamos na chuva, tomávamos água de mangueira, que isso era maravilhoso, banho de mangueira, né? Então isso era muito gostoso. E quando chovia, em frente à escola, antes de construir o Jocila, tinha um barranco, um morro muito grande, porque tinha um sítio ali na frente. Sabe o que nós fazíamos, doutor? Escorregávamos naquelas folhas de coqueiro. Que bacana. Eu era muito moleque. Eu fazia isso aqui Eu era muito bagunceiro. Onde é a faculdade Figuinha. Sim. Também tinha um morrão, a gente chamava de morrão. Morrão, o nosso era em frente. Era a estrada de ferro, né? O nosso também passava linha ali, passava linha de trem. Que legal. E nós descíamos com aquelas folhas, nós chegávamos em casa todo sujo, mas muito. Sua infância foi como a minha, perfeita, maravilhosa. Sempre muito unidos, nós somos assim, a minha mãe criou a gente de uma forma que nós aprendemos uma coisa muito boa, tanto com o meu pai quanto com a minha mãe, a compartilhar, a dividir as coisas. Então a gente, tipo, crescemos assim, não éramos de família rica, não. Eu até comentei no comecinho que eu brinquei um pouquinho com o Nelson, disse assim, olha, eu não tenho nome, quer dizer, tenho nome, mas digo, não tenho nome famoso, né? Mas fez fama com nome. Fiz fama com o nome, isso é importante. Aí o que acontece? A minha mãe ensinou a gente a compartilhar, então a gente sempre estava muito unido, brincávamos entre nós ali, e era muito gostoso mesmo. E na época assim que você foi ficando mais assim, adolescente e tal, o que você fazia? Você vinha para Guarulhos? Como é que era? Como é que você via Guarulhos naquela época? A parte da mobilidade, a própria arquitetura da cidade, as ruas, como é que você presenciou isso naquela época, nessas suas caminhadas? Nessas caminhadas de ir, a gente conhecia bem o caminho de ir para a escola e voltar, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, doutor. Como todos nós, como da todos nossa nós. geração. Eu tinha 12 anos e eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhava tipo hoje, assim... Infelizmente, a lei não permite. Não, mas eu tinha 12 anos, a minha mãe arrumou lá um serviço numa fábrica, né? Ai, que bom. Próximo de casa, que era uma beleza. E aí trabalhava eu e com uma irmã minha, que a gente trabalhou junto por muitos anos. Tudo que a gente ia fazer, a gente fazia nós duas. Uma das gêmeas, tanto que eu dizia, acho que saiu alguma coisa errada. Ela tinha que ser gêmea comigo, porque nós sempre estamos muito unidas, junto, Maria muito assim, tipo, a gente sempre estava junto e dormíamos juntos, porque imagina, para morar numa casa com um apartamento, então tinha que, minha mãe fazia o seguinte, ela punha os meninos para dormir num quarto e as meninas nos outros. Então tinha 2 camas de solteiro e uma de casal. A única que dormia com a Maria era eu, porque ninguém conseguia dormir com a Maria. E eu fiquei um bom tempo. Eu passei muito por isso. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei numa fábrica, doutor, que era uma fábrica de calcinha e sutiã, de lingerie. E eu era arrematadeira. E eu digo, eu tenho honra disso. Por quê? Eu brinco até que eu digo o seguinte, eu tenho um calo no meu dedo aqui, porque eu ficava, tipo, cortando as linhas, e ele existe até hoje. Eu digo, isso é para eu não esquecer a minha origem, da onde eu vim. Isso é importante, porque eu comecei a trabalhar como arrematadeira, eu trabalhei 1 ano só. Aí depois eu fui ser um auxiliar de dentista, aí eu trabalhava em Santana, na Voluntários da Pátria.
Aí eu era auxiliar odontológica, eu atendia telefone. A minha mãe sempre muito preocupada com a gente, ela sempre procurou... Essa faixa você tinha já quantos anos? Tinha 13, doutor, 13 para 14. Olha só. Trabalhava em Santana e estudava à noite. Olha Porque só. tinha, era a sétima, oitava série, era estudava o que eu fazia também, à com noite. 15, 16 anos. Isso, aí trabalhava nesse consultório dentário e, nossa, pegava aqueles ônibus lotados que vinha pendurado na porta, aquela coisa assim de doido. Bom, mesmo, né? Até hoje ainda existe. Até né? hoje ainda Muita gente existe. sofre ainda com a mobilidade urbana. Sofre.